Amém. 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 Se você nos visita hoje, é um convidado hoje, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Amém. Livro de Abacuque, profeta Abacuque. Nessa hora, ore junto comigo. Se você puder estender suas mãos, me abençoar, eu preciso, eu careço da graça do Senhor para comunicar o Evangelho, para que a palavra seja rema, seja pão para os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado porque o Senhor tem nos amado, nos encontrado e nós estamos aqui de pé. Obrigado, Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, revelação, palavra rema para os nossos corações, Pai. Que não seja só o Logos lido, mas que seja a rema revelado, Pai, para os nossos corações, nosso espírito. Obrigado, Jesus, traga vida, faça bem para o corpo, dá graça, Senhor, para comunicar o Evangelho, dá graça para receber, Senhor, os ouvintes, aqueles que vão ouvir, receber do Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Nessa hora eu oro, cancelando toda atuação demoníaca nesse salão, toda treva, todo o ambiente, tudo aquilo que rouba a mente, o coração, de receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que haja liberdade, que haja bondade, que haja fluir, em nome de Jesus. Amém. 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 Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. É um livro, claro, está na Bíblia, né? É óbvio que é importante, é óbvio que tem relevância, alta relevância. É um livro que tem 3 capítulos. Daí a gente já vai falar sobre isso, explanar sobre isso, explicar sobre isso. Livro poderoso de um profeta, sugestivo, né? Para você que quer montar aí ser empreendedor, montar uma marca de biscoito, gospel, você pode usar Abacuque tranquilamente. Só os gospel entendem essa piada. Mas eu nunca resisto, eu sempre caio nela de fazê-la. Ô Gui, faz um favor para mim, vem cá. Vamos ler, capítulo 2, verso 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Justificados pelo sangue de Jesus. Então você é um justo. A proposta da vida de um filho de Deus, de um justo, que foi justificado, é andar pela fé. Amém? É o que está proposto para nós. Para você entender um pouquinho desse livro de Abacuque, desse profeta, eu até sugestivamente coloquei para nós aqui, amigos de Deus. O livro, ele é basicamente um diálogo entre Deus e o profeta, entre Deus e seu amigo. Quem é o profeta? O amigo de Deus. Porque para o profeta, Deus, ele coloca do seu próprio, revela do seu coração, dos seus segredos.
Capítulo 1, capítulo 2, vai tratar basicamente disso. Olha só que interessante, Abacuque é um livro talvez o único livro dos profetas, onde a profecia, a palavra de Deus, não é liberada para Judá, não é falada ao povo. Geralmente o Senhor dava profecias aos seus profetas, e eles anunciavam para todo o povo. Abacuque é diferente. É o diálogo, é a conversa de dois amigos, Deus e o profeta, Deus e o Abacuque. É um livro para quem quer ser amigo de Deus. É um livro para quem quer ser amigo de Deus. João 15,15 vai dizer: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A proposta dos filhos de Deus, a proposta de quem quer andar com Deus, a proposta para todo homem, toda mulher, é vir ser um amigo de Deus, conhecer dos seus segredos, conhecer dos seus planos. Essa é a proposta para mim e para você. Capítulo 1, capítulo 2, basicamente são as orações desse homem e as respostas de Deus para esse homem. É a indignação. Abacuque está indignado, ele está desabafando com Deus, indignado, porque Judá se perverteu, está se deteriorando, a moral, a espiritualidade, e por causa dessa deterioração moral e espiritual, Deus está usando uma outra nação mais perversa para castigar a nação menos perversa. Está usando outra nação estrangeira para castigar o povo de Deus. E no primeiro momento, o Abacuque está indignado. Um Deus justo, um Deus bom. Ele está indignado porque o povo está se corrompendo, o povo está se largando, o povo está se deteriorando. Aquele que era justo agora está se tornando injusto. E ao mesmo tempo Deus está usando nações inimigas, vizinhas, para castigá-los. Basicamente capítulo 1, capítulo 2 é Abacuque falando com Deus e desabafando, orando. E no capítulo 2 o Senhor começa a responder a Abacuque. E uma parte da resposta de Deus para Abacuque versículo 4, olha, esses que estão praticando a iniquidade, a injustiça, estão envaidecidos, seus desejos são maus, mas os justos vão viver pela fé. Verso 3, a visão ainda está para se cumprir no seu tempo determinado, Abacuque. Abacuque, eu estou ouvindo o que você está falando, mas tem um tempo de se cumprir a minha palavra, e ainda não é esse tempo. Aqueles que estão praticando a maldade estão envaidecidos, seus desejos são maus, mas o meu justo vai viver pela fé. Ou seja, espere no Senhor. Promessas e profecias vão se cumprir em nossas vidas. Promessas e profecias vão se cumprir em nossas vidas, amém? Você carrega, eu carrego, a noiva de Jesus carrega promessas e profecias, e há uma garantia: espere, uma a uma vai se cumprir, palavra por palavra vai se cumprir em nossas vidas.
Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração eu vou inscrevê-las. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Há uma profecia lá em Jeremias que o Senhor liberou, dizendo que colocaria as suas palavras, a voz dele, dentro de nós. Jeremias 31 começa dizendo: olha, eu tenho te atraído com bondade, eu tenho te atraído com amor. Olha, desperta, abre os olhos, percebe, uma coisa nova eu estou fazendo. 33, eu vou colocar minha voz dentro de vocês. É uma profecia que se cumpriu. Não sei se você sabe, hoje no calendário judeu se comemora dia de Pentecostes, festa de Pentecostes. Você sabe o que é festa de Pentecostes? Era uma festa que os judeus comemoram até hoje, 50 dias após a Páscoa. Fala da colheita, festa para as colheitas, e fala também do dia em que Moisés subiu ao monte e recebeu as tábuas dos mandamentos, recebeu a lei do Senhor. Mas você sabe o que aconteceu depois de um tempo? Você sabe o que aconteceu depois de Cristo, né? No mesmo dia de Pentecostes, homens reunidos em uma casa de oração, em oração, de repente, o Espírito Santo veio como fogo sobre as cabeças deles, e essa profecia de Jeremias se cumpriu. O Senhor colocou a voz dele dentro de nós. O Senhor colocou sua lei dentro de nós, e se cumpriu essa palavra. Essa palavra é: ninguém mais vai ensinar um ao outro, porque eu vou colocar a minha voz dentro de vocês. O dia de Pentecostes fala da comunicação de Deus com os homens, a comunicação do Espírito Santo com os homens, e hoje é assim. Eu não consigo te ensinar a palavra de Deus, só o Espírito Santo consegue convencer o homem e a mulher de toda justiça, juízo e pecado. Só o Espírito Santo faz essa obra. Novo Testamento é um testamento de promessas superiores. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A promessa de Deus para a sua vida é o Espírito Santo. É a vida dele dentro de você. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus nada tem a ver com carro, dinheiro ou fama. Promessa de Deus tem a ver com o Espírito Santo dentro de mim e de você. E hoje o Senhor chama pessoas, anuncia a pessoas que está disponível, porque se cumpriu essa palavra, se cumpriu essa profecia. E hoje o Espírito Santo pode falar dentro de nós, e nos instruir, nos advertir, nos encorajar. Um ambiente festivo, um ambiente coaching, um ambiente de boas palavras, de boa persuasão, de palavras de efeito, palavras motivacionais, palavras de fé, palavras de alegria, de júbilo, mais humanos. Tudo isso pode te alegrar, te encorajar, pode te colocar num estado de festividade momentâneo. Somente o Espírito Santo pode aleluiar teu interior, pode alegrar e avivar a tua vida. Abacuque está no cenário terrível, dizendo: até quando? E o Senhor está lembrando o profeta: espere, vai se cumprir a minha palavra, toda a minha palavra vai se cumprir. Quantos carregam palavras do Senhor sobre a sua vida?
profecias. De uma maneira simples e poderosa, hoje o Senhor está falando sobre nós. Vai se cumprir cada palavra sobre a vossa vida, sobre a minha vida, sobre essa casa. Vai se cumprir cada palavra que o Senhor profetizou, que o Senhor prometeu sobre nós. Cada encargo que Ele colocou sobre as nossas vidas vão se cumprir. Vão se cumprir. Os amigos de Deus são aqueles que conversam com o Senhor em todo o tempo e em todo o cenário. Tem um camarada, um amigo do Abacuque, um outro profeta, um outro amigo de Deus. Esse homem é levado para um deserto, um vale de ossos secos, de morte. Ele é levado para um lugar sem vida, de sequidão, sem frutos, sem evangelismo, sem palavra de conhecimento, sem curas, sem palavras de teologia, sem nada. Ele é levado para um lugar que não tem vida. Filho do homem, profetiza, porque é a minha palavra, e quando eu empenho a minha palavra, vai se cumprir. Amigos de Deus podem estar numa casa de sequidão, pode estar numa casa de luto e de morte, mas os amigos de Deus carregam uma palavra dentro de si, porque a promessa do Espírito Santo é de que ninguém mais ia liberar essa palavra para dentro de você. Eu vou colocá-la dentro, eu vou escrever, não mais em tábuas de pedras dos homens, mas eu vou escrever no vosso coração a minha palavra. Amigos de Deus podem andar em lugares, em temporadas e estações de sequidão, verdadeiros outonos, mas amigos de Deus carregam uma palavra. Senhor, eu quero ser teu amigo. O Senhor me chamou para ser teu amigo, e eu quero ser teu amigo. Quantos querem ser amigo de Deus? Nessa hora, 10 segundos, faz a sua oração. Fala com o Espírito Santo. Fala, Senhor, abre, Senhor, tira a surdez, tira a cegueira da minha vida. Eu quero participar, eu quero ouvir as tuas palavras. Senhor, eu não quero ouvir mais uma pregação, eu quero ouvir as tuas palavras. Senhor, eu não quero ouvir mais um sermão, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Esses dias de oração, de propósito que nós passamos, acho que muitas pessoas vão carregar testemunhos, experiências, mas compartilhando um pouco da minha, o Senhor me fez, nesses dias, faz tempo que eu estou nessa jornada, nessa busca, nesses dias o Senhor me fez voltar aos primeiros dias, à origem, voltar quando o Senhor me achou, quando o Senhor me encontrou, quando o Senhor me resgatou. Eu já ia na igreja, eu nasci numa casa onde os meus pais iam para a igreja, me levavam para a igreja a infância inteira, a adolescência inteira, mas eu não conhecia esse Jesus, eu não conhecia, me falavam dele, mas eu não sabia quem era, eu não sabia como era a sua voz, eu não entendia o seu plano por mim. Eu lembro que na minha juventude, naqueles dias, eu tinha entrado numa jornada de gastar tempo de madrugada, numa sala que nós tínhamos em casa, buscando ao Senhor, falando com Deus. Mas queridos, eu não sabia fazer isso. Não tinha YouTube e um monte de influencer para ensinar. Não tinha um monte de pastor famoso para dizer como que era. Na minha igreja era sequidão, na minha igreja local, era terra arrasada. O pastor local, o pastor daquela igreja, coitado, na sua fraqueza, ele preferiu ter um caso extraconjugal, acabou com a igreja. Não tinha grupo de jovens,
não tinha grupo de adolescente, não tinha líder de jovens, não tinha líder de adolescente, não tinha ninguém para ensinar. Na minha casa era sequidão, era um momento difícil da nossa família, da nossa casa. Mas momentos difíceis são uma mola propulsora para o Senhor encontrar bons amigos. Vê o meu servo Jó. Na riqueza, era um servo. Mas depois que Jó passa tudo o que passou, no final ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora sou teu amigo. Foi naqueles dias que o Senhor me visitou, um dia, de repente eu não sabia, eu só ficava ouvindo música, louvor e lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia sem nenhuma teologia, nenhuma instrução, o pouquinho que eu tinha de instrução. E eu lembro, eu tenho essa Bíblia até hoje. O meu pai tinha uma Bíblia Thompson, era uma Bíblia de estudo, uma Bíblia grande, com referências, né? Notas de rodapé. E meu pai ali me ensinou como é que funcionavam aquelas referências. Então o máximo que eu conseguia era ler os versículos, os salmos, e buscando as referências para ver se entendia um pouco mais. Era o máximo que eu conseguia. Eu não sabia nem orar, eu não tinha uma vida de oração, eu não era fervoroso, porque em mim ainda não habitava o Espírito Santo. Mas um dia, uma madrugada, o Senhor me encontrou. Ele se apresentou a mim. Eu me lembro até hoje que no escuro, ouvindo música, de repente, como se algo caísse sobre mim, algo que era inevitável, uma presença gloriosa e uma voz que falava quase que audível: Júnior, eu estou te chamando para uma história comigo. E ele começou a mostrar o meu futuro e todas as coisas que ele faria em minha vida. E ele dizia, aquela voz dizia: você topa? Você aceita? E eu dizia: eu aceito. Naquele dia de madrugada, se é que existe essa expressão, eu aceitei Jesus. Na verdade foi Ele que me chamou para Ele. E começou a mostrar o meu futuro e os meus dias. Se você deixar, vai ser assim. Eu disse: eu entrego tudo, e quero essa vida para mim. Queridos, mais de 20 anos se passaram, e hoje, preparando essa palavra, eu posso testemunhar que palavra a palavra tem se cumprido na minha vida, de tudo que o Senhor falou. Tudo que Ele disse que faria na minha vida, Ele fez e continua fazendo. E quando chega o dia mau na minha vida, eu posso me lembrar dessa palavra, de que Ele continua fazendo em minha vida, e que cada promessa e profecia vão se cumprir. Espere. Hoje a palavra está falando aos nossos corações: espere, vai se cumprir. Qual era o pecado daquele povo? Eles já não esperavam mais as profecias, eles já não esperavam mais as promessas. Israel já não sonhava, não esperava mais pela palavra do Senhor. Qual que era o pecado daqueles homens? Eles já não viviam mais pela palavra de Deus, eles viviam pelos suas próprias vaidades. E Deus está falando: os pensamentos desse povo não é bom. Querido, sabe qual é o pecado que vai te levar para o inferno? Ai Deus, pastor, preciso lavar minha boca com sabão, porque eu falo muito palavrão. Tem um defeito. Me lembro até de uma história. Era uma reunião de pastores. Eles se sentaram à mesa e falaram: olha, a palavra diz
Nós devemos confessar pecado uns aos outros. Pecado confessado é pecado perdoado. E sabe, tanto peso a gente carrega como líderes. A gente está aqui no ambiente, a gente pode falar dos nossos defeitos, nossas fraquezas. E um falou, é verdade, eu preciso confessar para vocês, peço que vocês me ajudem. Eu tenho um grave problema com dinheiro, eu sou muito avarento. Sabe, eu tenho o salário da igreja, mas quando eu vi, eu já peguei a mais, fui corrupto. O outro falou, cara, eu não te julgo. Eu tenho um problema sério com mulher, sexualidade, eu não posso ver um rabo de saia, e eu logo cresço os olhos, eu tenho esse problema. E o terceiro falou, irmãos, nós estamos num momento de santificação, que bom, eu tenho um grave problema também, eu estou agredindo minha esposa, não aguento, sou muito nervoso, quando eu vi já bati nela. Aí o quarto falou, gente, já que está todo mundo confessando, eu preciso dizer, eu tenho um defeito terrível, eu não sei guardar segredo. Sabe qual é o pecado que vai te levar para o inferno? Não ser amigo de Deus. Esse que vai te jogar no inferno. Você, eu não te conheço. Vocês já leram essa passagem? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome nós curamos enfermos, profetizamos. E o Senhor lhe dirá, nunca vos conheci. Nos leva a entender que são os conhecidos que entram no reino dos céus. Semana passada nós falamos que a jornada cristã é conhecê-lo, é gastar tempo com Ele. Querido, pare agora em nome de Jesus, analisa a sua agenda. Com o que você está gastando a vida? Pastor, por que você grita? Por que você fala alto? Porque é uma mensagem de vida, mas também é uma mensagem de morte. Quem em sã consciência, vendo um amado, vendo um filho, um parente, atravessando a avenida dos estados, sem olhar para os lados, prestes a ser atropelado e morrer, diria, cuidado, ei, alguém segura ele lá por favor. Com certeza você gritaria, cuidado. Há uma palavra de vida para nós. Mas talvez o pecado de Israel pode ser o nosso pecado, não dar atenção aos planos de Deus, à voz do Senhor, suas promessas superiores, sua aliança superior, sua profecia sobre cada um de nós. Não se engane, vir à frente, fazer uma oração de apelo. Quem quer aceitar Jesus, como alguém que oferece, quem quer banana na feira, eu digo, eu acho que eu quero, eu vou à frente. Alguém faz uma oração, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, pronto, agora você é salvo, agora você é filho de Deus. Queridos, não é a oração de um homem que vai te salvar, não é a pregação de um homem que vai te salvar, mas é a presença do Espírito Santo dentro de você. Cada palavra vai se cumprir sobre as nossas vidas. Quem pode crer nisso, diz amém. Quando eu namorava minha esposa, na fase de namoro, ela teve muito problema de endometriose. Passou por vários procedimentos, e num desses procedimentos foi necessário remover uma das trompas. E o médico dela, na época, dizia, olha, quando vocês forem engravidar, vai ser, sim, praticamente impossível, é muito difícil. Então eu recomendo vocês já irem pensando sobre adoção, tem procedimentos, inseminação. Olha,
havia uma sentença sobre a vida dela, e de tabela sobre a minha também. Mas nós tínhamos uma promessa de uma família. Sabe o que eu fiz? Eu casei, porque eu tinha uma promessa. Inúmeras vezes nós estávamos em ambientes e lugares, e pessoas vinham com muita boa vontade, um coração muito amoroso: quero orar por vocês, Senhor, cura a Dani, e ela vai ter filhos, e vai acontecer, e vai. E nós nos enchíamos de esperança, e nada acontecia. Nós íamos em outro lugar, outras pessoas, outro culto, inúmeras vezes oraram por ela, por nós. Os irmãos mais antigos, né, lá na Queiroz Filho, naquele outro prédio: vamos lá na salinha, o Senhor me deu uma palavra, eu vou orar por vocês, e vocês vão ter filhos. Nada. Mas eu tinha uma palavra. Tinha dia que, como Abacuque, eu falava: Deus, tá difícil, tem um problema aqui, Pai. E o Senhor respondia: espere, ainda não é tempo, espere. Qual é a palavra que eu dei para você? Qual é a palavra que o Senhor te deu, irmão? Fica nela. Hoje o Senhor está dizendo: nem para a direita, nem para a esquerda, fica na palavra que o Senhor te deu. Ele te deu outra palavra? Não, permanece na última. Mas pastor, faz tanto tempo que o Senhor falou isso para mim. Passaram-se muitos anos já. Noé construiu a arca com uma palavra por mais de 120 anos. Moisés, com uma palavra, ficou 40 anos no deserto. Moisés, com uma palavra, ficou 40 anos no deserto com o povo. Abraão, com uma palavra, caminhou décadas. Uma palavra. Fica na palavra do Senhor. Qual que foi a última palavra que o Senhor te deu? Se Ele não mudou, fica na palavra do Senhor. Hoje o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você? Existe uma direção para a tua vida. Hoje o Senhor vem. Eu vejo uma cena como um para-brisa cheio de água, e hoje o Espírito Santo, como um limpador, está desembaçando sua vista. Hoje o Senhor está abrindo sua visão. Hoje o Senhor está desembaçando os seus olhos, para você não andar mais perdido. E tem uma palavra sobre a sua vida, caminha nela. Passaram-se anos de casamento. Um dia, diga comigo, um dia. Nós estávamos num lugar, em outra cidade, um ambiente do Senhor, o Espírito Santo se movendo em cura. E um senhor americano disse assim: eu quero orar por mulheres que têm problema com endometriose, dificuldade para engravidar. Minha esposa foi lá na frente e recebeu a oração. E ela conta, quando ela chegou lá, o ventre dela começou a queimar. E ela recebeu a oração daquele homem. Ela voltou para casa, nós voltamos para casa. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas diga comigo, um dia, ela me aparece na porta do quarto, com um examezinho, com 2 pauzinhos, dizendo: nós estamos grávidos. Essa semana foi aniversário da Marina, filha dos nossos queridos Denis e Camila, e nós estávamos nos lembrando, comemorando, se alegrando com eles, né, parabenizando eles, eles se lembrando: olha, há algum tempo atrás nós pastoreamos e acompanhamos a vida deles, e choramos, sofremos com eles, quando eles perderam a gravidez. Mas diga comigo, um dia nós estávamos naquela salinha da Queiroz Filho, orando, novamente junto com eles, e a Marina veio. Quando o Leão foi nascer, nos exames, a Dani foi para a médica,
E a médica falou assim: olha, você não tem uma trompa, né? Não, não tenho. Você sabia que a sua outra trompa está obstruída por um cisto enorme? Nós não sabemos por onde esse bebê passou, mas ele passou. E amanhã a gente comemora 3 aninhos do Leão. "13 anos de namoro. Mais 4 anos de casamento. Mas um dia, a promessa e a profecia sobre a nossa casa se cumpriu. Queridos, o Senhor está falando sobre nós. A promessa e a profecia sobre a sua vida vai se cumprir. No verso 2, o Senhor fala para o profeta: escreve a visão. Vamos ler? Escreva claramente a visão em pedras, em tábuas, para que se leia facilmente. Em outra tradução diz: para que até quem passar correndo leia. Coloca num outdoor. Sabe quando você está passando por uma avenida e tem um outdoor enorme, você está a 100 por hora e você consegue ler a placa, de tão grande que é a placa? O Senhor está dizendo: escreve bem grande a visão. E o Senhor está falando sobre nós hoje. Escreve a visão. Aquilo que o Senhor tem falado sobre você, escreve. Literalmente escreva. Você já escreveu? Escreve. Escreve no seu caderno, escreve na contracapa da sua Bíblia. Escreve. Sabe o que isso significa para Abacuque? Significa que a palavra do Senhor é um testemunho permanente. É como um arauto anunciando a palavra do Senhor. As promessas do Senhor devem ser levantadas de forma pública. Queridos, aquilo que o Senhor falou com você, você não pode escrever num pedacinho de papel, dobrar e colocar no bolso. Aquilo que o Senhor falou sobre nós, Igreja Viva, precisa ser levantado de forma pública. Por quê, pastor? Porque aquele que dobra e guarda a palavra é como alguém que duvida que ela vai se cumprir. É melhor eu não falar para ninguém, porque vai que não se cumpre, é vergonha sobre a minha vida. Mas aquele que é amigo de Deus e conhece a palavra do Senhor, como o Abacuque, pode estar vivendo o caos, mas ele levanta de forma pública a palavra, a profecia, porque vai se cumprir. Testemunha, diga. Se o Senhor disse que você vai ser mãe, diga às pessoas: eu serei mãe. Diga ao seu marido: nós seremos pais. Diga à sua esposa: se o Senhor disse que você será um pastor, diga, ore, testemunhe. O Senhor tem uma palavra sobre a minha vida. Existe um espírito demoníaco nesses dias. Igreja, desperta. Existe um espírito demoníaco nesses dias que quer calar a voz profética da igreja. Não é minha palavra, é profecia do Senhor, que também se cumpriu, porque em Apocalipse vai dizer que nos últimos dias o espírito de Jezabel estaria no meio da igreja, calando, amordaçando os cristãos de anunciar a palavra. O espírito de Jezabel não estaria no mundo, no bar, na bebida, na balada, estaria dentro da igreja, porque a igreja, os filhos, os amigos carregam a palavra da profecia, e ela precisa ser levantada. Escreve a palavra bem alto, escreve, canta, toca a palavra. O que é que o Senhor deu, queridos? O Senhor derramou tanto sobre o pastor Rédito, e nesses dias de voltar à origem, eu voltei e eu fiz uma pesquisa. Por que eu estava lá naqueles dias? Porque o que me levava para dentro daquela salinha?
eu estava começando a aprender a tocar guitarra e violão, e o que me levava para dentro da minha salinha é porque eu queria ser igual ao meu irmão mais velho, porque ele já tocava e ministrava adoração, e eu dizia, eu quero ser que nem ele. Quais são os homens de Deus que te inspiram? Será que o Senhor pode levantar você, tirar você do ostracismo, da escuridão, e te colocar para que alguém veja e diga, eu quero ser igual a ele? Eu só estava lá por causa disso, que eu queria aprender como é que faz, eu queria saber como é que faz isso, eu queria aprender como é que é esse macete, porque eu ia nos lugares e eu montava e desmontava o teclado do meu irmão, eu não tinha nada para fazer, então eu ficava montando o som, desmontando o som, montava o teclado dele, desmontava o teclado dele nas reuniões. Mas os testemunhos eram, olha, eu fui tocado por essa canção, você e aquela moça cantaram, a nossa vida mudou, olha, eu fui curado por essa canção. Existe uma palavra de profecia sobre a vida do pastor Reginald, e ele tem levantado essa palavra, ele tem levantado, ele não foi para o quarto, ele não ficou escondido, ele veio para o palco, ele saiu para a vida, e disse, eu preciso tornar público o que o Senhor disse para a minha vida. Você entende? Você entende? Abacuque escreve a palavra. Queridos, essa Bíblia é o fundamento, o decreto, a palavra de Deus sobre nós. Existem promessas, heranças infinitas aqui dentro, guardadas, e vai se cumprir. Para os amigos de Deus, vai se cumprir essa palavra. A partir daqui, tudo pode acontecer. A partir desse decreto, tudo pode acontecer. Queridos, esses dias de oração, quantas reuniões eu fui impactado por vocês, pela igreja, pelos irmãos. Eu conheço a vida do Anderson, mais carinhosamente como Dedê, né? Conheço a vida dele. E um dia ele falava sobre a dificuldade dele pela deficiência na fala, dificuldade na fala. Mas, querido, ver ele como um homem de Deus, no meio de uma sala, uma reunião online, ministrando, liberando a palavra, levantando a profecia, vai se cumprir na minha vida. Queridos, é disso que eu estou falando. Amigos de Deus, que carregam uma palavra. É engano seu achar que tudo vai estar a favor para a palavra se cumprir. Queridos, a própria Bíblia diz, para que ouvindo não ouçam, não entendam, os tolos para confundir os sábios, aquele que acha que é para aquele que não é, que acha que é, mas para confundir. O reino de Deus é outro. Só existe diferença entre duas pessoas: as que dão crédito à palavra de Deus e aqueles que estão dando crédito às suas próprias vontades, seus próprios sonhos. Essa é a diferença. Vou colocar minha palavra dentro de vocês. Lucas 11:25 é a passagem, mais uma vez eu cito, daquela casa que foi liberta, foi livre. A palavra de Deus diz que naquela casa pode ter um valente oprimindo. Alguém pega um papel para mim, por favor? Oprimindo, machucando, trazendo trevas, mas vindo um mais valente. Quem é o mais valente, igreja? É Cristo Jesus. Talvez a sua boca esteja amordaçada ainda essa noite. Tudo bem, eu grito por você: Cristo Jesus. Quem é o mais valente, igreja?
Vindo mais valente, limpa a casa. Obrigado, querido. Arruma a casa, deixa ela perfumada, liberta, iluminada, arejada. Mas aquele espírito que foi expulso fica vagueando, procurando lugares áridos, não encontrando. Ele volta e, encontrando a casa vazia, ele volta e traz mais 7 espíritos com ele. Enchei-vos do Espírito Santo, porque toda a casa vazia vai ser devastada. A sua casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Você não tem que conhecer o Espírito Santo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Desculpa, queridos. Deixa eu te falar. A religiosidade é o espírito do anticristo. A religiosidade é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, que são esses que nós estamos vivendo, haveria na terra um espírito. E por que ele é chamado de anticristo? Porque ele se opõe a tudo que é Cristo. Se Cristo fala de paz, ele fala de perturbação. Se Cristo fala de alegria, ele fala de tristeza. Se Cristo fala de santidade, ele fala de perversidade. Se Cristo fala de justiça, ele fala de egoísmo. E o que é esse espírito? Pastor, será que eu tenho esse espírito? Não sei, vamos descobrir. Mas quem tem esse espírito? É aquelas pessoas que ficam assim, né, com as mãos para trás, assim, babando, endemoniado? Nem sempre. O que é esse espírito do anticristo? Para te ajudar, ele é muito mais uma mentalidade, uma forma de pensar, uma estrutura de pensamento que se opõe a Cristo. Aí você acha que está vivendo sua bela e boa vida, como uma pessoa boa que você é, mas na verdade você é manipulado como um fantoche por esse espírito que se opõe a Cristo. Mas eu vou na igreja, mas eu tenho uma Bíblia, eu não uso no celular, mas na minha casa eu tenho uma Bíblia. Mas na verdade, o seu estilo de vida, suas tomadas de decisões, suas prioridades, suas agendas, seus sonhos, se opõem a Cristo. Não são aprumadas, direcionadas pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É sutil. E por que eu digo que a religiosidade, ela é esse espírito desse anticristo? Porque a religiosidade é um engano. É como doutrina de demônios, como diz Apocalipse. O que é a religiosidade, então, pastor, para que eu fuja dela? É querer culto sem o Espírito Santo. É querer rotinas, tradições, batismo, Santa Ceia, PG, escola de ministros, tudo sem o Espírito Santo. Religiosidade. Religiosidade é Jesus sem unção. Religiosidade é Jesus sem desafio. Religiosidade é Jesus sem ofensa. Ai, estou tão ofendido, vou mudar de igreja. Não, vou sair da igreja. Queridos, mais ofendido que o próprio Jesus, você não vai ser. Religiosidade é o evangelho controlado. Eu controlo a hora que eu vou chorar, a hora que o Espírito Santo vai vir. Eu que controlo, eu que mando o que eu vou fazer. Isso é religiosidade. Abacuque, o meu justo, meu amigo, vai andar pela fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Hebreus 10, o finalzinho de Hebreus 10, ou seja,
prestes a começar a falar sobre os heróis da fé, ele termina dizendo: o meu justo viverá pela fé. Fé não é um chamado à sobrevivência. Sabe quando o cara está quebrado, está na pindaíba, está terrível, falei, irmão, como é que tá? Nossa, estou só pela fé, pastor. Ou seja, ele está no modo sobrevivência, né? Dia após dia, vamos ver o que vai dar hoje. Viver pela fé não é exatamente isso, mas é um estilo de vida, um estilo de vida sobrenatural. Se você é dessa casa, você já aprendeu algum dia, em algum lugar. Fé, a tradução de fé, não é crer sem ver. Tradução de fé é emuná, obediência. Meu justo, meu filho, meu amigo, vai andar em obediência. Isso é sobrenatural para o mundo. Isso é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus em nós. Quem pode crer nisso? É um chamado, viver pela fé é um chamado a perseverar. Viver pela fé é um estilo de vida de autoridade. Se você está anotando, anota isso, autoridade. Quem vive pela fé, vive em autoridade. Diga a esse monte, sai daqui e vai para o mar. E ele vai. Se vocês tiverem fé de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, sai daqui e vai para lá. É ter autoridade. Viver em obediência, viver em aliança com Deus, ser amigo de Deus, é mais do que nem a igreja, é mais do que ter uma igreja para pertencer, para frequentar, é mais, sinto no meu coração de dizer isso. Talvez você, assim como eu, naqueles dias, jovem, não sabia orar, não sabia falar, não tinha muitas palavras com Deus, não tinha muita conversa assim, não tinha muito assunto, eu nem sabia como fazer isso, eu não sabia ler, estudar a Bíblia, eu ficava revirando as páginas de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, eu não sabia. Talvez você também esteja num momento de vida assim, e está tudo bem, está tudo bem, porque eu sinto te dizer isso, que um coração quebrado e contrito, o Senhor não despreza, e são esses que o Senhor está procurando para chamar de amigo. Em nome de Jesus, hoje o chamado está posto. Quem vai corresponder? Quem quer ser um amigo de Deus? 10 segundos, feche seus olhos, diga para o Espírito Santo: eu quero ser teu amigo. Amigo consolador, eu sei que o Senhor está aqui nesse ambiente, nesse auditório. O Senhor não habita em prédios, o Senhor habita em pessoas, mas quando eu digo isso, amigo, eu sei que a tua presença está se manifestando aqui nesse auditório. Eu sei que nessa hora pessoas estão sendo tocadas, e pela fé eu posso crer que pessoas estão sendo curadas agora. Pela fé eu posso dizer que pedras nos rins podem ser expelidas, podem ser esmiuçadas. Eu posso dizer pela fé que caroços podem desaparecer agora. Pela fé, Espírito Santo, por o Senhor estar aqui se movendo, eu posso dizer que inflamações, que doenças de articulações podem ser curadas hoje, em nome de Jesus. Pastor, por que isso é importante? Por que viver pela fé é importante? Eu digo para você, igreja, porque a igreja precisa andar pela fé. E por que isso é importante? Porque para a igreja, seus amigos, está disponível andar pela fé. É o chamado.
para que o mundo creia. João 11, 41. Tiraram então a pedra, Jesus. João 11, 39 é a passagem de Lázaro, né? Lázaro está morto, seu amigo. Ele diz para tirar a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Igreja, a palavra da igreja para o mundo é: se nós não fazemos as obras do Pai, não creiam em nós. Por isso, viver pela fé e pelo sobrenatural e pelo milagre é importante, para que o mundo creia que nós e o Pai somos um. É evangelístico viver pela fé, estabelece o reino, aponta Cristo. Aleluia! Quem pode se alegrar? Amém? No capítulo 3, Abacuque vai terminar a sua carta dizendo: olha, eu me alegro, assim é que vivem os amigos de Deus, se alegrando em todo tempo, avivados. Olha só o versículo 2, desculpa, não é o versículo 2, depois eu acho, mas ele vai dizer: eu me alegrarei no Senhor, eu me alegro no Senhor. Olha o que diz Abacuque 3,17, para a gente terminar. Vem comigo. Quem está aí diz glória a Deus. Vamos lá, vamos terminar. Mesmo não florescendo, 3,17, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mas mesmo falhando a safra de azeitonas, ainda que o governo tome todos os nossos impostos e todo o nosso dinheiro, ainda que o governo nos proíba de pregar o evangelho na internet, ainda que o governo nos prenda, ainda que a lacração nos cancele, ainda mesmo faltando e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo ou da corça, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Aleluia. Abacuque começa orando, tentando ensinar a Deus como governar o mundo, mas ele vai terminar dizendo: ainda que Deus faz isso, mas ainda que o Senhor não faça, eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Queridos, talvez você precise orar a oração de Davi: Senhor, não retires de mim o teu espírito, renova em mim a alegria da salvação. Mesmo em meio ao sofrimento e à perda, a confiança vem com a alegria. Verso 18: ainda assim eu exultarei no Senhor, confiarei nele. Para quem escolheu do Senhor fazer sua fortaleza, existem lugares altos. Salmo 91, verso 19 vai dizer isso. E eu termino dizendo algo importante que Abacuque vai escrever. Depois de todo esse diálogo, depois de tudo que ele chorou com Deus, Deus respondeu para ele, e no final ele faz uma declaração de confiança e de fé. No final ele escreve: isso tudo precisa ser encaminhado para o mestre de música, e precisa ser escrito para instrumentos de cordas. Essa carta precisa ir
para o mestre de canto. Sabe o que isso significa? Isso aqui precisa ir para o templo. Isso aqui precisa virar oração. E todos os justos de Judá precisam orar essa oração. Precisam orar, ter alegria, ter confiança, viver pela fé, esperar, crer de que as profecias e as promessas sobre a nossa cidade e as nossas famílias vão se cumprir. Sabe o que significa avivamento? Avivamento é trazer vida para aquele que está quase morto, porque aqueles que já morreram precisam de ressurreição, mas aquele que está quase morrendo ainda tem vida, mas precisa ser avivado. Avivamento, e porque Ele vive, igreja, nós podemos derramar, nós podemos crer que o derramar do Espírito, que essa profecia se cumpre em mim, em nós, em você, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você pode se alegrar com essa palavra? Será que você pode esperar, perseverar, permanecer, não desviar, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas hoje, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo falar dentro do seu coração? Se você quer isso para a sua vida, eu te faço um convite. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé nesse lugar. A mesma unção, o mesmo Espírito que estava sobre a vida do pastor Regiton lá há 20 e tantos anos atrás, é a mesma unção, o mesmo Espírito que está sobre a vida dele agora. E as notas do teclado vão enchendo esse lugar. Vão enchendo esse lugar. Se houver um justo aqui, sabe que você pode erguer a sua voz e começar a proclamar a vida do Senhor. A vida do Senhor. A vida do Senhor. Você já recebeu a sua porção. Comece a derramar a vida do Senhor para lugares ainda que precisam, para pessoas que ainda precisam. Comece a dizer as profecias e as palavras sobre a nossa casa. Senhor, nós declaramos, Senhor, mortos voltando à vida, cegos voltando a enxergar, surdos voltando a ouvir nesse lugar, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, e foi a palavra que o Senhor nos deu, de avivamento, foi a palavra que o Senhor deu para a minha vida, avivamento, e nós queremos viver avivamento, Senhor, ainda que o cenário externo diga não, ainda que as palavras, as sentenças à minha volta digam não, todavia me alegrarei em Ti, porque Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, Senhor. O que vai definir a história dessa casa é o que está nos preenchendo e não o que está em volta de nós. Senhor, abre os nossos olhos para ver aquilo que é mais profundo, abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que é celestial. Senhor, nós declaramos sentenças sobre as casas, sobre as famílias. Senhor, em nome de Jesus, toda opressão vai embora agora em nome de Jesus. Toda maldade, toda obra de Satanás, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra para nossa casa, casamentos restaurados. Comece a orar por casamentos agora. Toda mentalidade de trauma, pessoas que foram abusadas, nós cancelamos agora no reino espiritual. Senhor, em nome de Jesus, sejam preenchidas de vida, vida, zoe de Deus, vento ruar, que traz vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, erga a sua voz e comece a declarar. Os profetas dessa casa, os homens, as mulheres, amigos de Deus.
Aleluia. Nunca é o que nos envolve por fora, mas o que nos preenche por dentro. A sua história vai ser definida por aquilo que está preenchendo o seu interior. Ah, se meu pai, se minha mãe, se meu dinheiro, se meu emprego, se meu país, se meu presidente. O que vai definir a tua história nunca é por fora, mas o que está te preenchendo agora por dentro. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua bondade, por esse dia, mais esse dia. Obrigado por mais esse dia aqui no SESC Senat. Obrigado por esse auditório. Obrigado por todo o tempo que o Senhor tem nos guardado. Senhor, obrigado. Sela essa palavra nos nossos corações. Nós queremos viver em obediência. Nós queremos viver em fé. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que os milagres, Senhor, os socorros, as provisões que os teus filhos esperam, Pai, nós pedimos para que se cumpram esses dias, mas até lá, que o teu Espírito nos ajude a perseverar, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, querido. Deus te abençoe. Aplaude Jesus bem forte, amém. Uma semana abençoada. Deus te abençoe.